Meus irmãos, é com satisfação que a Igreja Batista da Liberdade, a sua liderança, recebeu o pedido de cessão do templo para esse culto, ao mesmo tempo de ação de graças pela escolha e posse recente do novo diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, mas também para intercessão por ele, para que o seu mandato, a sua administração constitua uma grande bênção para os batistas deste grande estado. Sabemos que o dia é difícil, uma segunda-feira, numa cidade como São Paulo, mas os irmãos aqui estão, alguns vindos de longe, inclusive de São Mateus. São Mateus fica longe, e outros lugares, não é? Eu cheguei há poucos instantes de Maceió, preguei lá na Igreja do Farol, sexta-feira, sábado e ontem, e o voo atrasou um pouco, mas graças a Deus cheguei a tempo, e dou graças a Deus porque os irmãos aqui se encontram, sei que outros chegarão ao longo deste culto, portanto recebam nossa saudação, recebam nossas boas-vindas, e receba o novo diretor executivo, o carinho, a certeza das orações da Igreja Batista da Liberdade, que sempre estará intercedendo pelo irmão e pelo seu desempenho à frente da nossa convenção. Nós vamos neste momento ler uma palavra, a palavra do Senhor que foi escolhida, creio que o irmão Joel reproduziu, vamos vê-la reproduzida na tela. Reparem, o texto vai ser reproduzido, Efésios 6, 10 a 18. Nós vamos fazer esta leitura alternadamente. Eu leio um versículo e os irmãos o outro. Começo, portanto, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo em mente isso, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Creio que a armadura da fé é necessária, é indispensável para um homem que entra no campo de batalha como nosso diretor executivo. Nós vamos orar e em seguida cantar hinos que estão em nosso programa. E passarei em seguida a palavra ao pastor Manuel Ramires Filho, presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que conduzirá o restante do programa desta noite. Que ele seja abençoado, tanto quanto os demais dignitários denominacionais, que inclusive representarão a denominação no momento oportuno. Oremos. Senhor, nós te agradecemos a bênção de estarmos reunidos
numa segunda-feira, para buscar a tua face, para, Senhor Deus, agradecer-te primeiro por tuas provisões, porque tens o homem certo para o lugar certo, em todas as ocasiões em que se faz mister o provimento de liderança para o teu povo. Sabemos, Senhor Deus, que o homem é o método de Deus, é o meio que usas para a consecução de teus objetivos nesse mundo, nos relacionamentos humanos e na promoção do teu reino. Recebe a nossa gratidão pela escolha do pastor Adilson dos Santos. E agora, Senhor Deus, pedimos-te que este culto constitua um momento de reflexão, um momento de consagração e um momento de preparo. E não há melhor preparo do que o da oração e das ações de graças para uma grande administração dos destinos da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Assim oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Convidamos a todos a ficar em pé, para que nós possamos louvar a Deus com o hino de número 32, ao Deus de amor e de imensa bondade. Cantemos com todo entusiasmo, louvando ao nosso Deus e dando continuidade ao culto desta noite. Cantemos. Graças, seu grande amor.
Nós iremos orar. Quero convidar o pastor Cleverson Bigarani, representante da Junta de Missões Mundiais no estado de São Paulo. Mas enquanto ele se encaminha para cá, eu quero, em nome da Convenção Batista do estado de São Paulo, agradecer ao pastor Irlando e pastor interino desta igreja, e uma palavra especial à sua igreja, a Igreja Batista da Liberdade, por receber a Convenção Batista do estado de São Paulo nesta noite histórica para o nosso estado. Pastor Cleverson. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós cultuamos o Teu nome com alegria. Apresentamos-nos diante de Ti com louvor. Bendizemos o Teu nome, rendemos graças a Ti. Estamos felizes por esse momento. A razão, ó Deus, de nós estarmos aqui não seria outra senão de agradecer, de prestar culto ao Senhor. Nós adoramos a Ti. O Senhor se faz presente em nosso meio. Ó Deus, que tudo aquilo que for realizado nesta noite, alegre a Ti. Que o Senhor se satisfaça com a adoração do Teu povo. E nesse tempo, ó Deus, que nós vivemos, que o Senhor tenha este povo, povo batista do estado de São Paulo, que o Senhor receba todas as honras e glórias. Em nome de Jesus Cristo, ensina-nos, ó Deus, a andar nos Teus caminhos, fazendo aquilo que o Senhor quer e nos manda. Em nome de Jesus. Amém. Queiram sentar-se, por favor.
Graça e paz, queridos irmãos. Coube-me pelo presidente, na condição de primeiro vice-presidente, fazer a apresentação do nosso pregador. Mas é claro que eu não vou apresentá-lo. A apresentação pressupõe que o pregador seja desconhecido, e não é o caso do pastor Hélio Schwartz Lima. Ele foi escolhido pelo pastor Adilson, que está sendo empossado hoje, por serem bons amigos há muito tempo. Claro que o pastor Adilson queria que nesta noite, por ele e por todos nós, houvesse uma pregação digna. E aí eu imagino a dificuldade do pastor Adilson, considerando tantos amigos capacitados para isto nesta noite. E então, por alguma razão, ele escolheu o pastor Hélio, que atualmente é pastor jubilado da Primeira Igreja Batista da Penha. Ele pediu para falar que ele é flamenguista e que hoje está vivendo uma alegria um pouco rara de o Flamengo ganhar um jogo. Eu queria também pedir a ele que fizesse isso. Ele pediu que eu fizesse, fazer menção da sua esposa, irmã Ionir, que está presente. Quase todas as vezes que pude estar em locais onde o pastor Hélio esteve pregando, sua esposa esteve acompanhando. Eu creio que esta é a razão por ele estar sempre sorrindo assim e tão bem-humorado. Convido vocês para mais um momento de oração. Pai querido, te agradecemos por esta noite. Senhor, há muito tempo sabia que ela aconteceria pelo fato que a promove, que a posse do pastor Adilson. Mas nesta hora, Pai, nossa súplica é para que o Senhor, mais uma vez, use a mente, o coração e os lábios do pastor Hélio, para ser ele o portador daquilo que o Senhor quer que nós ouçamos. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho querido, assim oramos. Amém. Obrigado, pastor Nelson. As palavras amigas. Obrigado, pastor Adilson, pelo convite e parabéns pela investidura nesse cargo tão importante na vida denominacional da Convenção Batista do Estado de São Paulo e também para os batistas brasileiros. Para mim, é quase, ou tem se tornado quase um meme retórico. Uma lembrança, uma recordação, uma citação constante. O fato de que a idade mais avançada trouxe algumas grandes vantagens para mim. Passar dos 70 anos fez de mim um pregador famoso. Eu não digo famoso, eu corrigiria para dizer um pregador tremendo. Vocês vão observar isso enquanto eu prego. Não se trata de Parkinson, eu gosto de avisar logo, isso aí se chama tremor essencial. E é alguma coisa que já estava no meu DNA. Que minha mãe também teve o mesmo problema. Infelizmente, por causa desse problema, muito provavelmente, mamãe teve morte prematura e faleceu aos 98 anos de idade. Então eu enfrento não só esses tremores, como também esses temores. Você, por favor, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Eu espero graça de Deus, porque eu me sinto pouco à vontade quando tenho um microfone sem fio. Porque eu começo a pregar mergulhado num mar de incerteza. Eu olho para o microfone sem fio e penso, sem fio, eu confio. Mas eu espero
caminhar com alguma certeza enquanto pregamos em Filipenses capítulo 4, um texto extraordinário do apóstolo Paulo. Versículo de número 13, é um dos versículos mais conhecidos da carta de Paulo aos Filipenses. Eu não trouxe óculos, porque eu, na verdade, continuo enxergando bem. Se pastor Adilson virar a Bíblia para cá, eu leio daqui o texto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ó Deus e Pai, que essa seja a afirmativa de cada um de nós. Pastores, não pastores que estão aqui presentes, mas que vivemos neste mundo, ó Deus, em meio a tantas tribulações, dificuldades e desafios. Que a Tua graça esteja sobre nós, por nós, através de nós. Em nome de Jesus, amém. Os comentaristas afirmam que Paulo escreveu esta carta primordialmente para agradecer uma oferta que a igreja de Filipos mandou para ele quando estava preso em Roma. O Estado romano não costumava gastar dinheiro com presos. O preso pagava a sua comida, pagava o período de permanência na prisão, pagava o soldo dos soldados que estavam ali para vigiá-lo. Hoje, nós vivemos num mundo mais humanitário e temos até o salário, não é? O salário que acompanha o presidiário e que ajuda e que apoia a sua família durante esse período. Para alguns, pode até parecer sedutor, se não arruma um emprego, não é mesmo? Enfrentar um período na cadeia e pelo menos assim a família já tem o salário prisão. Mas naquela época não era assim. Paulo preso, a igreja filipense se preocupou ainda mais em ajudá-lo financeiramente. É interessante que esta ajuda não foi a primeira. Paulo escreve no capítulo 1, versículo de número 5, que agradecia a cooperação deles no Evangelho desde o início. Desde o início, eles cooperavam com o ministério de Paulo. Mas o interessante é que Paulo escreve esta carta, que é uma carta de agradecimento pela oferta que lhe foi enviada, mas você lê, relê quantas vezes você quiser esta carta e não aparece a expressão muito obrigado. Eu agradeço a oferta que vocês mandaram. Paulo é bastante reticente em relação a essa questão. Ele era muito ousado em pedir dinheiro às igrejas quando esses recursos não eram para ele. Em termos pessoais, Paulo evitava viver às expensas da comunidade cristã, qualquer que ela fosse, e preferia sustentar o seu ministério com o trabalho de suas próprias mãos. Escrevendo aos Coríntios, ele diz que isso era para evitar críticas.
ele não queria ser confundido com aqueles que usam o evangelho para enriquecimento pessoal. Medo de crítica. Crítica é uma coisa que acontece sempre em qualquer pessoa que exerce uma função de liderança, pastor Adilson. Prepare. Há aqueles que são especialistas em críticas, criticam tudo. Não sei se você já ouviu a história daquele indivíduo que ia fazer uma viagem e resolveu investir no seu visual pessoal e foi ao salão cortar o cabelo. E disse para o barbeiro: capricha que eu vou fazer uma viagem. E o barbeiro era desse tipo crítico, né? Perguntou para ele: para onde você vai viajar? Ele disse: estou indo para Roma. E aí começaram as críticas. Roma é uma velharia só. Você só vai ver coisa velha em Roma. Por que você não viaja aqui pelo Brasil? Tanta coisa bonita para ser vista no Brasil. Vai por que empresa? Ele disse: eu vou pela Alitalia. Alitalia, rapaz, tem a TAM, uma empresa nacional, excelente serviço de bordo. Você vai pela Alitalia, que está falindo. Vai fazer o que em Roma? Eu estou indo para Roma porque eu quero ver o Papa. Você é um insensato. Eu diria que você é um trouxa, sujeito. Você acha que o Papa aparece naquela janela para ganhar um tiro? É um sósia que aparece lá. Você vai ficar achando que é o Papa, vai ficar de longe, pedindo uma bênção para a sua santidade, e ele nem está lá. No mês seguinte, o sujeito apareceu lá. E o barbeiro foi em cima, né? Então, como é que foi? E Roma? Ele disse: maravilhosa. Vou economizar dinheiro, pretendo voltar a Roma. É uma cidade fulgurante. Uma experiência extraordinária. E a Alitalia? Rapaz, que serviço de bordo. Cardápio com 2 opções. E o Papa, você viu na janelinha? Nada. Ele entrou no papamóvel e saiu no meio da multidão. E quando ia passando perto de onde estava, o papamóvel parou, ele desceu e veio na minha direção e falou aqui no meu ouvido. Aí o barbeiro falou: o que foi que ele te disse? Ele disse: meu filho, que cabelinho mal cortado esse. Merecia, né? Depois de tanta crítica, merecia. Mas você vai encontrar essas pessoas no seu caminho. Paulo diz que ele agradecia a ajuda da igreja, mas na verdade ele já tinha aprendido. O verbo eu aprendi no grego significa eu fui iniciado no mistério. Há um segredo, e Paulo foi iniciado nesse segredo. Ele disse: eu já aprendi a viver passando necessidade e a ter abastança. 2 experiências muito difíceis, críticas, perigosas na vida de qualquer pessoa. Aguro, sábio, no livro de Provérbios, do capítulo 30, ele diz: eu tenho pedido ao Senhor que não me deis mais do que a minha porção diária, mais do que o alimento de cada dia, para que, tendo em abundância, eu não me esqueça de ti. Não seja dominado pela soberba, pelo orgulho, pela autossuficiência, e esqueça que eu dependo de ti. E para que, tendo necessidade, não venha roubar. E, consequentemente,
envergonhar o nome de Deus. Padecer necessidade ou ter em grande abundância são experiências perigosas para qualquer um de nós, mas necessárias para quem administra. Padecer necessidade, ter em abundância, fez parte do currículo de José antes de tornar-se o grão-vizir do Egito. Viveu administrando abundância na casa de Potifar e depois viveu sofrendo a carência na prisão e administrou ambas as situações, que serviram como preparação para administrar 7 anos de abundância no Egito e depois 7 anos de fome. Porque Deus, quando nos expõe a situações difíceis, isso faz parte do nosso preparo para que nós possamos servi-lo melhor. Paulo tinha aprendido, então, a ter dificuldades, a ter lutas, e não apenas financeiras, mas tenha aprendido a viver abandono de amigos, ingratidão, perplexidade diante da falta de espiritualidade de colegas, de pregadores do Evangelho. Nesta carta aos Filipenses, ele declara que estava na prisão e muitos estavam pregando o Evangelho em Roma na intenção de prejudicá-lo, de criar embaraços para ele. Infelizmente, o Evangelho e o púlpito atrai pessoas despreparadas, espiritualmente despreparadas, teologicamente despreparadas. Eu ouvi de um irmãozinho novo na fé e foi alarmado procurar o seu pastor e disse: pastor, um colega meu de trabalho me disse que um outro colega colocou um mal olhado em cima de mim. O pastor disse: irmãozinho, isso é superstição. Não creia nessas coisas, que isso dá um azar danado. E Paulo enfrentou a dificuldade de ter esse tipo de concorrência na pregação, de gente despreparada para pregar o Evangelho e que pregava com a finalidade não da glória de Deus, da exaltação do nome do Senhor, da disseminação do Evangelho, mas com o objetivo apenas de criar dores para o apóstolo. É difícil a gente caminhar na vida ministerial, dedicar-se ao Evangelho e ser cercado de amigos, de colegas, de companheiros dessa natureza. Isso faz parte das necessidades que temos. Pastor, às vezes ele olha para um lado, olha para o outro, e às vezes não encontra em quem se apoiar. É duro isso. Paulo declara: eu aprendi. E aí ele vai dizer qual era o seu referencial, o seu segredo. Eu aprendi porque o meu referencial é Jesus Cristo. Eu não estou olhando em primeiro lugar para o saldo bancário, para os recursos que eu carrego, mas eu olho na direção da fonte última de recursos para o meu ministério e para a minha vida. Ser um diretor executivo exige esse gerenciamento orçamentário,
esse olho na receita e nas despesas, esse controle de gastos, essa preocupação com recursos financeiros, porque nós não somos ingênuos e sabemos que a obra de Deus também depende de recursos financeiros. E não é fácil gerir a coisa de Deus e de repente se perceber a carência, a necessidade. E isso pode trazer naquele que tem a responsabilidade de gerenciar tais recursos, aquele sentimento de que a sua fonte de provisão que está diante de seus olhos, no caso do executivo, as igrejas, os colegas de ministério, que eles não estão sendo solidários na obra e na realização do seu trabalho. Mas o olho de Paulo não estava na direção das igrejas, nem mesmo das igrejas que cooperavam com o seu ministério. Ele tinha aprendido que nestas situações a solução vinha mesmo era de Jesus Cristo. Fonte de fortalecimento, muitas vezes, e graças a Deus, é humana. Não há coisa melhor do que a gente viver cercado de apoio, de incentivadores, de intercessores. Nós dependemos disso. Humanamente falando, nós dependemos disso. Mas, meu colega, há determinados momentos que parece que isso falta. Eu posso dizer que eu tenho enfrentado situações assim na minha vida pastoral, e uma em particular. Mas quando eu me lembro dessa situação, eu me lembro como eu senti de perto e experimentei o apoio, a força que vem do Senhor Jesus Cristo. Paulo podia dizer em toda e qualquer circunstância: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Enquanto não aprendemos isso, nossa liderança será uma liderança com deficiências. Porque a primeira coisa que se espera de um líder, meu colega, não é nem mesmo a visão. É que o líder seja uma fonte de inspiração. Líder pode ter visão, mas se não inspira, poucos o seguirão. Mas se ele inspira os outros, então ele terá aqueles que estarão próximos a ele para ajudá-lo no cumprimento de sua missão. Mas dificilmente nós nos tornamos uma inspiração se aqueles que nos conhecem não percebem no nosso ministério, na nossa vida, no nosso serviço, o conhecimento de Jesus Cristo e um andar com Jesus Cristo. Que Deus o abençoe, meu colega, que Deus o sustente, que este período de Deus para a sua vida e para a Convenção Batista do Estado de São Paulo seja um período de abundância. Mas haverá horas de necessidade. E nessas horas de necessidade, que esperamos não sejam financeiras, nós esperamos que o irmão possa testemunhar dizendo que também este segredo já é parte do seu patrimônio espiritual. Eu aprendi. Há muitos livros de liderança e de administração
que é bom serem consultados, mas o curso básico de liderança espiritual é aprender a depender de Jesus e a conhecer que Ele pode tudo. Só descobre que Jesus pode tudo quem experimenta não ter nada. As experiências difíceis, elas não colocam o servo do Senhor para baixo, mas o preparam e o capacitam para servir cada vez melhor. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, que Deus torne a sua direção na Convenção Batista de São Paulo a mais exitosa que nós possamos imaginar. Que você descubra não só este segredo, mas ainda outros segredos. E eu me arvoraria a terminar dizendo o que eu acho vital, como quem está olhando a Convenção Batista Brasileira não mais de perto, nunca com um telescópio, vendo suas minúcias, suas entranhas, mas quase, nunca com um microscópio, mas quase com um telescópio à distância. Nossa convenção será forte, segundo a lei do reino, quando for serva. E apenas quando for serva. Se nos deixarmos perder pela visão de que as igrejas devem vir à convenção, devem trabalhar para auxiliar a convenção, para fortalecer a convenção, em vez de olharmos a convenção como a estratégia de Deus para o fortalecimento das igrejas e ir ao encontro das necessidades das igrejas, nós continuaremos enfrentando dificuldades. Todas as igrejas da convenção precisam de ajuda. Não simplesmente aquelas que têm 15 membros, mas igrejas de 3.000, de 4.000 membros, igrejas que correm o risco de perderem o referencial do que é ser batista, precisam da ajuda da convenção. Igrejas que começam a caminhar solitárias, quando a gente sabe que o distanciamento é a principal arma do inimigo para enfraquecer o povo de Deus, seja o pastor, seja a igreja. Elas também precisam da presença, da ajuda da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Que Deus deu ao irmão esta sabedoria de ser servo das pequenas igrejas, das igrejas médias, das grandes igrejas, e que administre bem em toda e qualquer circunstância. Amém.
Que mensagens poderosas nós temos ouvido. Ouvir pastor Hélio Schwartz Lima, ouvir esse coral cantando, louvando a Deus. Poderíamos ficar ouvindo muito mais. Que enlevo, que momento alto. E agora que nós temos ouvido a palavra de Deus, pregada e cantada, vamos nos dirigir a Deus e responder ao Senhor. Mas não só responder, vamos também consagrar. Eu quero convidar o pastor Adilson, a esposa Silvia, para vir aqui em cima. Pastor Marcelo Longo, eu convido também. Você fará a oração de consagração. Momento ímpar na nossa história. Quero convidar todos que nos coloquemos em pé. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos-te, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos nesta casa de oração, para o louvor da Tua glória, e aqui juntos, ó Deus, continuarmos adorando o Senhor na beleza da Tua santidade, rendendo-te graças pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nós e através de nós. Te louvamos, Senhor, pela Tua grande bondade e fidelidade que tem nos seguido todos os dias da nossa vida, por termos sido e continuarmos sendo alvos da Tua graça, bondade e misericórdia do Senhor, que a despeito das nossas limitações, o Senhor continua sendo Deus, Deus Todo-Poderoso, que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos. Nesta noite, Senhor, nos alegramos diante da Tua presença, pela vontade soberana do Senhor, que é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. E aprove ao Senhor nos conduzir como Convenção Batista, liderança, no momento, Deus querido, particular, específico da nossa história, a escolha do pastor Adilson Ferreira dos Santos para ser o nosso novo diretor executivo. E o pastor Adilson compreendeu a vontade do Senhor. E queremos te louvar, Senhor Deus, pela Tua vontade e pela submissão do Teu servo, pela submissão da Tua serva, irmã Silvia, que se colocaram diante do Senhor em oração, com temor ao Senhor e com uma disposição inquestionável de continuarem ouvindo a voz do Senhor. E como resultado estamos a vê-lo na liderança da nossa denominação, da convenção, e ó Deus, ver muito mais que isto, o cumprimento da Tua vontade. Reiteramos, Senhor, a nossa dependência do Senhor, e dizemos que sem Ti nada podemos fazer. Continues, Pai querido, a abençoar o pastor Adilson e a irmã Silvia, a diretoria da nossa convenção, os nossos presidentes e diretores de áreas, os pastores das nossas
1.300 quase igrejas e mais de 400 congregações. Que cada um de nós, ou nós, o teu povo, continuemos discernindo em todo o tempo a vontade soberana do Senhor. Deus, cubra o teu servo de sabedoria e, acima de tudo, de temor e, como ouvimos hoje, de dependência total do Senhor. E como igreja, como convenção, nós os abençoamos e oramos assim: Senhor, cumpra em nós o teu querer. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos queiram sentar-se, por gentileza. O pastor Adilson permanece aqui. Eu quero convidar pastor Irlande, pastor Guilherme, que tiveram uma função importante de aconselhamento na vida de Adilson, pastor Genivaldo, presidente da diretoria de então, que Deus usou para convidar o pastor Adilson a estar conosco. E eu fecharei esse momento de mensagens compartilhadas. Pastor Adilson. É bom que o irmão esteja aqui. E nós estaremos juntos do irmão. Se o irmão cair, nós o levantamos. Irmãos, a proposta do pastor Adilson é de que esses 4 pregadores falem no máximo 3 minutos. E ele denominou esses momentos conselhos ao novo diretor executivo. Eu talvez fale menos de 3 para dar mais tempo aos meus companheiros, mas vou pedir que ninguém passe de 3, para que nós fiquemos dentro do tempo estabelecido. Meu colega, meu amigo, pastor Adilson, eu tenho apenas 3 conselhos para o irmão nesta noite, vendo-o na direção da Convenção Batista do Estado de São Paulo em sua função executiva. Entenda, colega, que você não é super-homem. Entenda que você não é um sub-homem. Entenda que você é um homem de verdade e um homem de Deus, a serviço do Senhor. Meu segundo conselho: ame as pessoas. Não vai lidar com a liderança batista do Estado de São Paulo, com os pastores das nossas igrejas, com diretoria de convenção, de associação, vai lidar com gente. Goste de gente, eu sei que o irmão gosta. Ame as pessoas e as trate como Jesus as ama e delas cuida. Seja Jesus o seu padrão, o seu paradigma. Ele disse que nós devemos ser seus imitadores. Ele, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ensinou que o sinal de liderança não é a coroa, não é o cetro, mas a bacia e a toalha. Terceiro conselho, pastor Adilson: cuide de cumprir cabalmente suas atribuições com a capacitação provida de Deus, mas não espere gratidão. Eu costumo dizer que a ingratidão é mais competente do que a seleção da Alemanha. Não esta da Olimpíada, aquela da Copa do Mundo.
A seleção da Alemanha venceu o Brasil por 7-1, o que está em nossa garganta. Mas a ingratidão vence a gratidão por 9-1. O irmão vai receber uma palavra de estímulo e 9 de crítica. Esta proporção. Então saiba que a gratidão das pessoas deve surpreendê-lo. Eu gosto da maneira paulista como responde o paulista a uma gratidão. Quando a gente diz muito obrigado, ele diz imagina. Quer dizer, imagine se eu mereço. Imagine se eu fiz alguma coisa importante. Imagine. Lá no estado do Rio não há de quê. Mas aqui é imagine. Que esse seu imagine, o seu sorriso, responda à ingratidão das pessoas, sabendo que todo o galardão, o grande galardão, vem das mãos do Senhor. Amém. Pastor Adilson, para não me perder no tempo, eu escrevi o meu conselho que depois enviarei para você. Fiquei só na dúvida se daria um conselho ao diretor executivo ou ao meu amigo Adilson. E resolvi dar um conselho ao meu amigo. Você está assumindo uma posição altamente institucional. E você está correndo um risco enorme. O de tornar-se um personagem institucional. O risco de deixar de lado exatamente o que o trouxe aqui. Ser o Adilson, um homem de Deus, um amigo, um bom marido. Para que você não sucumba a essa possibilidade de se tornar institucional, vai o meu conselho. Aconselho você a continuar sendo o Adilson que é hoje, não o Adilson institucional. Mantenha-se um ser humano e não um personagem construído pela instituição. Tenha amigos não institucionais, mas sim aqueles que são mais chegados que um irmão. Quando pregar, pregue a palavra e não o discurso institucional. Ao olhar para o futuro, tenha olhos de fé e a visão dada por Deus, não apenas a visão da instituição. Ao se relacionar com pessoas, seja o Adilson cativante e amoroso que você é. E diante de Deus, cumpra o ministério que lhe foi confiado, lembrando que ele não é institucional e sim espiritual. Cuidado com a agenda institucional, que ela não lhe sufoque e roube sua saúde, seu tempo com Deus, seu tempo com a Sílvia, com os amigos e com os irmãos. E falando em Sílvia, lembre-se sempre dela, pois será ela e não a instituição que serão a sua companhia nos momentos mais difíceis. Faça da sua oportunidade institucional um ministério e que ele lhe faça um homem segundo o coração de Deus. Se precisar de uma conversa não institucional, uma opinião sincera, um abraço de amigo, um ombro acolhedor, ou então de joelhos dobrados por você, conte comigo, com esses que aqui estão. Nós viemos aqui não por um compromisso institucional, mas sim porque nós amamos você, homem Adilson, e você, Sílvia. E para você, Sílvia, um recado meu e da Nívia.
Você não é uma peça de decoração. Você tem dons e talentos, use-os. Você não completa o ministério do Adilson. Você tem o seu ministério e somado ao dele, você também faz diferença para nós. Amamos vocês e o meu conselho é: continue a ser quem você é. Deus te abençoe. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele, pois, toda a honra, todo louvor e toda a glória. Pastor Adilson, estes colegas que falaram foram seus conselheiros em momento de tensão. E a minha palavra vai mais como um testemunho de louvor a Deus, por entender que Deus fez parte deste processo. Quando tive o primeiro contato com o pastor Adilson, sabendo de alguma dificuldade financeira, a palavra que foi de grande importância, ele disse: o fator financeiro não será o fator determinante. Ele disse: eu busco a vontade de Deus e vou orar sobre esta possibilidade. Pastor Adilson, eu sou testemunha de que o povo batista valoriza os seus líderes. Que o povo batista ora pelos seus líderes. Nestas caminhadas que vamos pelas igrejas, pelas associações, as pessoas quase colocam um tapete. Nos sentimos amados, valorizados. E é maravilhoso saber que o irmão está, neste tempo, assumindo algo que Deus está colocando nas suas mãos. Eu creio que Deus tem um homem certo para cada tempo, em cada lugar. Tenha certeza, pastor Adilson, e todos que participaram deste processo, não se trata ou não tratou de jeitinho, de politicagem, mas de uma consciência tranquila, de que Deus estava participando de cada uma das etapas. Nos alegramos porque todas as vezes que o nome do irmão foi mencionado, houve alegria, houve festa. Eu sou testemunha, pastor Adilson, você é uma pessoa que inspira. Os que não sabem, pastor Adilson é um filho da Igreja Batista do Itapema, no Guarujá. E lá você deixou a sua marca. O povo o tem em alta conta. É um filho ilustre da casa. Conte com as orações também daquele povo. Se eu tivesse um conselho para dar antes de coisas, pessoas, e Deus antes de todas as coisas. A minha oração é que a mão de Deus esteja estendida ao teu favor, ao favor da sua esposa, ao favor da nossa denominação, especialmente neste tempo. Fazendo isso, com certeza, este Deus que não falhou no passado, não falhará jamais. Que Deus abençoe o irmão. Bem-vindo neste posto na sua vida. Prezado amigo Adilson, eu falo na condição de alguém que há cerca de 20 dias está trabalhando e estamos trabalhando juntos. Conhecemos Adilson já de longa data. Hoje eu entendo porque em algum momento no passado Adilson não foi escolhido para a Junta de Missões Mundiais, porque Deus o estava preservando para o estado de São Paulo. Eu falo como alguém que tem convivido, e olha que nós temos estado no mínimo 2 vezes por semana juntos, e a semana 3 vezes juntos. Já viajamos, já andamos juntos, visitando o futuro parceiro, estivemos juntos. O que eu digo para você, meu irmão e companheiro de viagem, no momento de dificuldades, é que nós sentimos o poder de Deus. Deus está acima das crises. Temos dificuldades, estamos num momento de saneamento
muito difícil, mas seremos vitoriosos em Cristo. E no momento de dificuldades, de saneamento, mas enxergando o futuro, para levar São Paulo, o estado de São Paulo, de um lugar que nunca deveriam ter deixado de estar. Eu tenho uma palavra muito especial para você. Continue sendo o que você tem sido até agora. Fortaleça-se, como diz a palavra que lemos no começo, no Senhor e na força do seu poder. Porque esse fortalecimento nos dará condições, juntos, juntamente com a diretoria, juntamente com o CAN, juntamente com os demais executivos, juntamente com as macro-regiões, com os missionários, com os líderes, pastores que estão aqui, vieram de longe. Isso é Convenção Batista de São Paulo. E nosso propósito deve ser o seu propósito, servir ao reino de Deus, servindo às igrejas. Se não for para servir as igrejas, não há por que existir Convenção Batista de São Paulo. Nós somos servos, nós estamos lá remando no navio, ao mesmo tempo que administrando os segredos do Senhor. Juntos seremos sempre mais e mais fortes. Deus continue abençoando a sua vida e a vida da Convenção Batista de São Paulo. E junto com a sua vida, a vida de Silvia. Convido para vir aqui, Adilson. É claro, depois de ouvir tanto, você deve ter algo a dizer. Talvez nos aconselhar. Mas, meus irmãos, assim tem sido o nosso trabalho, juntamente com a diretoria que está aqui, nessa amizade, nessa simplicidade de conversa. E, com certeza, Deus tem planos. E começamos juntos a escrever, a continuar a escrever a história da nossa Convenção Batista de São Paulo. Deixa eu cumprimentar os meus amigos conselheiros. Genivaldo, muito obrigado. Pastor Irlande, meu pastor, amigo. Eu tenho que pegar minha colinha agora. Eu imagino passar um pouquinho de 3 minutos, pastor Irlande, mas não vou passar muito de 3 minutos, não. Apenas depois deste momento tão especial de culto com a nossa denominação, após ouvir esta mensagem tão abençoada do pastor Hélio e esses conselhos agora de pessoas que já caminharam comigo um trecho significativo, eu quero aproveitar esse momento para continuar agradecendo. E a primeira gratidão que eu quero manifestar aqui é gratidão a Deus, o Deus que me criou, o Deus que me resgatou das trevas, o meu Salvador, e o Deus também que me capacitou para o ministério com o chamado, com os dons e que conduz a minha vida. Sem Ele nós nada somos, e eu manifesto aqui a minha gratidão a Deus. Depois, gratidão a Silvia, que é a minha esposa, minha companheira, minha amiga, e que certamente vai abençoar muito a minha vida nessa jornada que estamos trilhando agora na Convenção Batista do Estado de São Paulo. Gratidão a igrejas, e eu preciso aqui mencionar, pastor Irlande, pelo menos 3 igrejas, poderíamos ter mais. Mas a gratidão inicial à Igreja Batista do Itapema, a PIBIG, pastor Genivaldo está aqui. Foi a igreja que eu nasci, cresci, conversão, chamado, casamento e depois ministério. Fui pastor da igreja, fui pastor da minha sogra, pastor da minha mãe, privilégio. Minha mãe diaconisa, servindo ceia ao meu lado, meus amigos. Alguns estão aqui, então eu tenho imensa gratidão à Igreja Batista em Itapema, no Guarujá, e temos aqui alguns irmãos de lá. Fiquem em pé, aqueles do Itapema que estão aqui, tenho visto aqui alguns.
Já quero aproveitar para agradecer a presença da minha sogra, Reginilda, da minha irmã Neide, ali, familiares. Deus abençoe vocês. Queiram sentar, obrigado. Gratidão à Igreja Batista Constantinópolis, lá em Manaus. 1 ano e meio de ministério abençoadíssimo, vários planos. E de repente Deus muda o cenário, muda a trajetória. E nós temos orado pela igreja, choramos bastante, eu e Silvia, a igreja. Mas Deus tem dado graça, tem abençoado a igreja lá nesse tempo que mais à frente entrarão em sucessão pastoral. Eu tenho a alegria de ter uma ex-ovelha aqui conosco. Eros, por favor, fique em pé, ele lá de Manaus está aqui. E Deus abençoe, leve o nosso abraço à Igreja Batista Constantinópolis e os irmãos ali, a nossa gratidão por esse tempo tão abençoado à frente daquela igreja. Gratidão, pastor Irlando, e a Igreja da Liberdade. Antes de ir a Manaus, nós éramos membros aqui e agora retornamos. Já fomos coagidos publicamente pelo Donaldo, né? Mas a gente já retornou à membresia da igreja. A nossa gratidão à igreja, ao pastor Irlande, ao Donaldo, ao Joel, aos outros pastores aqui também, ao pastor Eli, que me acompanhou como pastor no tempo em que estivemos aqui antes de Manaus, e nós manifestamos a nossa gratidão. Gratidão também à denominação, e eu faço isso vendo daqui tantos líderes que estão aqui conosco, e são companheiros também, amizade, carinho, apoio, e mais uma vez a gente sabe que, nós sabemos que poderemos contar com o apoio de vocês para essa jornada. Então eu quero agradecer a minha denominação, aos líderes aqui, aos amigos e a confiança em terem referendado o meu nome para esse tempo. Gratidão à equipe do escritório. E a gente já tinha convivido bastante com essa equipe como parceiros e agora ali também como parte da equipe, mas nesse tempo a gente já tem sido muito abençoado pela Harumi, pelo Joey, pela Letícia, pela Neide. Se eles estiverem aqui, por favor, fiquem em pé. Harumi está aqui à frente, o Joey, a Letícia, a Neide não está conosco, mas nós agradecemos a nossa equipe do escritório. Muito obrigado. A última palavra de gratidão. Eu poderia ter feito isso com outras pessoas, mas achei por bem fazer isso de maneira oficial, porque assumiu uma posição oficial. Quero convidar aqui o pastor Joelito e também a sua esposa, a irmã Geni, e agradecer. Pastor Joelito foi o diretor executivo interino nesse período de transição, e a presença do pastor Joelito na convenção, bem como durante esse período de interinidade e agora com a comissão, o comitê de transição, nós temos aqui também Josimar, o Javan justificou a ausência, eles têm nos ajudado imensamente. E a gratidão minha também dos batistas do estado de São Paulo, amigo Joelito, pode chegar aqui mais perto? Vou pedir que o pastor Ramires faça a entrega desta placa ao pastor Joelito. Pastor Joelito, você é uma grata surpresa. É por isso que essa gratidão tem tudo a ver. A Convenção Batista do Estado de São Paulo expressa sua gratidão ao pastor Joelito Silva dos Santos, pelo tempo em que esteve como diretor executivo interino, reconhecendo sua dedicação e serviço à nossa denominação. São Paulo, 22 de agosto de 2016. E as palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. 2 a Timóteo 2, 2. Vou pedir que a irmã Geni se aproxime aqui do Joelito. A minha esposa Silvia vai entregar flores à irmã Geni. Muito obrigado.
e saber se tem alguém, membro da igreja da PIB de Santo Amaro conosco. Por favor, fique em pé. Vice-presidente da igreja, os irmãos, em nome da nossa convenção, nós queremos agradecer à Primeira Igreja Batista em Santo Amaro por ceder o pastor Joelito neste tempo. Sabemos que ele tem se dedicado muito à nossa convenção, mas que os irmãos sejam abençoados e recompensados por Deus pela vida do vosso pastor, pastor Joelito. Muito obrigado. Deus abençoe e eu retorno a palavra então ao nosso presidente. Muito obrigado, meus irmãos. Só deixa a minha Bíblia, viu? Mas obrigado. Meus irmãos, esse é o clima na nossa convenção. Obrigado. Eu quero reconhecer algumas autoridades, representantes denominacionais. Em primeiro lugar, uma autoridade política, o nosso irmão e amigo, deputado Carlos Bezerra Júnior. Sua presença nos faz muito bem, deputada. Deus abençoe a sua vida e seu mandato, representando-nos tão bem como sempre fez. Obrigado. Alguns representantes denominacionais, representando a Convenção Batista Brasileira, pastor Eli Fernandes de Oliveira, um dos seus vice-presidentes. Pastor Eli, fique em pé, por gentileza. Obrigado pela sua presença, pastor Eli. Junta de Missões Mundiais, pastor Alípio Coutinho Júnior, é representante para o nosso país. Junta de Missões Nacionais, pastor Helder Tikov Didoff, outro amigo. Pastor Helder está ali. Mas a Ruth, sempre a Ruth. Áreas da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, a Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo, Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Estado de São Paulo, pastor Nelson de Andrade Pacheco, que também é nosso primeiro vice-presidente. A União Feminina do Estado de São Paulo, irmã Miriam Damasceno a representa. Irmã Miriam, amém pela sua presença, irmã Miriam. Representando a Junta de Educação, Dr. Gésio Medrado, o diretor do Colégio Batista Brasileiro. Dr. Gésio está aqui. Obrigado. Representando o Conselho de Educação Teológica e Ministerial, pastor Genilson Vaz. Obrigado, pastor Genilson. Representando a Faculdade Teológica de São Paulo, Batista de São Paulo, pastor Alberto Kenji. Pastor Alberto. Representando o Lar Batista de Crianças, pastor Marcelo Longo. Obrigado, pastor. Representando as esposas de pastores, a irmã Rita de Cássia, sua presidente, Rita de Cássia Andrade. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus por esta página que começa a ser escrita no estado de São Paulo. Louvamos a Deus pela diretoria que sucedeu a esta diretoria. Louvamos a Deus pela diretoria eleita. Eu quero dar um testemunho para os irmãos. Eu me emociono, porque ao ser eleito eu disse, eu darei um dia por semana. Eu tenho dado 2. Eu disse para a diretoria, aqueles que puderem estar comigo, e eles têm todos estado comigo todas as terças-feiras. Amanhã estaremos juntos a partir das 8 da manhã. Eu só não sairei de costume no final do dia, porque eu tenho um compromisso na minha igreja com os casais. Mas um testemunho a essa diretoria, desde a vice-presidência, a irmã Tânia e demais da secretaria,
realmente o pessoal, esses irmãos aceitaram ser eleitos para trabalharem. E Deus nos abençoe, irmãos. Pedimos as suas orações, porque o que eu vejo no futuro são bênçãos de Deus sobre a nossa convenção. O carinho que temos recebido, palavras de estamos juntos, de acreditar, com certeza, juntos, com o comitê de administração que ainda continua até o final do ano, com o comitê de transição que caminha até o final do ano, juntos, nós começaremos um novo ano em 2017. Já começamos, tudo para a glória e honra de Deus, visando o reino do Senhor e servir as igrejas. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero convidar o pastor Adilson Ferreira dos Santos. Eu quero pedir que o irmão faça a oração final. Que o irmão impetre a bênção para que possamos ir para os nossos lares, cientes de que este culto glorificou a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos e te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito através da nossa denominação chamada Batista em nosso estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Senhor, nós cremos na obra de cooperação. Quantos frutos temos colhido ao longo dos anos e dos séculos também, de vidas convertidas, edificadas, vocações preparadas para o ministério, Senhor, incontáveis bênçãos. E nós sabemos que esta obra ainda não terminou e ela precisa continuar. Por isso, Pai Santo, clamamos a Ti por Tua graça e por Tua misericórdia, que o Senhor dê um novo momento à nossa denominação no estado de São Paulo. Que o Senhor nos dê um novo vigor, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor aponte novos caminhos, que o Senhor nos dê a direção e que o Senhor caminhe conosco nesta direção. Sem Ti não podemos fazer nada. Nós nos dobramos, ó Pai, diante de tão grande e tamanha responsabilidade, buscando de Ti as bênçãos, o poder e a capacitação. E agora, Pai Santo, oramos pelas igrejas e pelas congregações que estão espalhadas por todo o nosso estado, que elas continuem pregando a Tua palavra e que elas possam colher frutos da dedicação de pregar e de obedecer a Tua palavra, que haja crescimento, que haja edificação e que esse evangelho abençoador possa atingir todos os recantos do nosso estado de São Paulo. Fica, ó Pai, conosco agora. Leva-nos em paz ao nosso lugar de descanso, mas que a Tua boa mão continue a conduzir as Tuas igrejas e a nossa convenção. E agora, Senhor, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Teu amor que excede todo entendimento humano, a comunhão, bem como as consolações do Teu Espírito Santo, estejam sobre todos nós que aqui estamos, sobre as igrejas batistas e congregações do nosso estado, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.
eu agradeço. Tá bom? Quinta-feira. Não tem ensaio aqui. Vamos direto para